Os benefícios para um político, eu falo benefícios para a candidatura, eles se dão através de um estudo, né, que uma assessoria faz acerca do público-alvo, né, que é o povo brasileiro, e se subentende que em toda a história o povo brasileiro é de fácil manipulação, né? Você percebe isso por meio das igrejas, né? Algumas igrejas, lógico, e alguns líderes que se colocam nessa posição de liderança. Alguns têm realmente até o dom da palavra, que são os piores, porque realmente conhecem. Os outros só falam asneira. Os outros você percebe que estão ali por dinheiro mesmo. Se alguma vez tiveram entendimento, Deus arrancou deles, porque o que pregam é surreal, né? Então você tem uma vertente que conhece a palavra e uma vertente que não conhece ou um dia conheceu e Deus apagou de suas memórias, né? São enfatuados, acham que sabem, né? Acham que são mestres e têm a mente cauterizada. Isso é citado na Bíblia. E, e você tem uma análise geral de como é a educação no Brasil. Em toda a política, em todo o tempo, o brasileiro foi manipulado politicamente. Né? Em toda a história você sempre viu político comendo pastel em dia de eleição, pessoas que você nunca viu mais gordo na vida, né? Nunca viu na vida. Aparece se colocando como alguém que é intelectual, né? Como se o que acontece no Brasil é tão terrível que os intelectuais, caras com, com muitas com muito estudo, né? Com muita bagagem educacional, mas sem nenhum amor ao próximo, sem nenhum respeito ao povo brasileiro, pessoas que nunca sequer pegaram uma enxada, nunca pegaram um coletivo, né, um ônibus cheio, um trem cheio, eles não conhecem a realidade, se conhecem, se fazem alheios à situação do país, né? Não estão preocupados com o país, estão preocupados em crescer empresariamente, né, de forma poderosa, né? Porque é um meio político, você cresce de forma poderosa, você tem como articular muitas coisas, né? Você está acima de certas autoridades, né? Então, ninguém te fiscaliza. Então, o que acontece é que eles fazem essa análise e vê o que pode fazer, o que pode transformar em confusão. Por exemplo, o Bolsonaro, ele apareceu com uma cartilha, uma suposta cartilha gay, que supostamente ia para as escolas. Essa cartilha existia, era parte de uma biblioteca, né? Utilidade alguma tinha aquilo ali, não sei porquê, se aquilo foi feito exatamente para esse propósito. E ali começa-se, através de um carimbo do MEC, que está ali naquela publicação, o Bolsonaro começa a trabalhar a mente do brasileiro. E ele faz você pensar que as pessoas da esquerda, as pessoas que estão na oposição, né, elas concordam com aquilo que está na cartilha, elas concordam com que aquilo vá para as escolas. É isso que eles fazem você acreditar. Sendo que o professor é o cara que forma todas as profissões, né? Muitos professores nessa época de pandemia, eu acho que deixaram a profissão e começaram a fazer concursos ou tentado entrar em outras áreas, porque eles têm capacidade para isso, e deixaram o sonho de ser professor. Porque chega um momento que eles entendem, pô, eu estou aqui vivendo o meu sonho, mas quanto mais professores tiver nessa questão de amor pela educação e você percebendo que os jovens estão cada vez mais desinteressados pelos estudos, né? Porque o ensino público não estimula. Todo mundo hoje na era da informação sabe que o ensino público é tão fraco que não te dá possibilidade, te dá pouca possibilidade de você concorrer a uma vaga com o filho de um rico que estudou escola particular a vida toda, que estuda para ganhar PlayStation 4 no final do ano, para ganhar carro, que estuda para administrar as empresas dos seus pais. Então todo mundo sabe que é difícil concorrer com um cara que vai estudar por um interesse que ele já tem, né? Coisas que ele já tem, para tomar posse daquilo que o pai dele tem. E não estou falando que você é culpado por ser rico, não. Eu estou falando que as coisas funcionam dessa forma.
E ali você tem ali aulas particulares, né? Aulas de inglês. Então, aquele aluno, filho de uma pessoa que estuda em escola particular, ele preparado, está preparado para qualquer concurso público. Já os jovens que têm interesse, os que têm interesse e sede em aprender, né, porque isso foi desestimulado, né, com o tempo, os jovens que têm interesse em aprender, não, às vezes não têm a possibilidade, não têm as condições financeiras. Os que conseguem, conseguem aos trancos e barrancos, com toda a dificuldade. Uma oportunidade que deveria ser oferecida a todos. Um ensino integral, um ensino de qualidade, com as mesmas médias. Por que o filho do rico pode e você não pode? Por que ele consegue tirar notas boas na escola particular e a média da escola pública é uma miséria? Não há esforço na escola pública. Não há esforço. Você não tem esforço para estudar. Então, acaba-se, quando o cara pega o diploma de segundo grau, ele só serviu mesmo para o Brasil utilizar essas informações politicamente, para dizer que está dando educação no país. Mas não está dando uma educação de qualidade, né? Não está dando uma educação de qualidade porque os filhos dos pobres não conseguem assumir cargos importantes quando, sabe, é complicado. Vagas na Petrobras, vagas em concursos públicos. A pessoa pode falar assim, não, mas eu estou aqui porque eu consegui mais gente. A oportunidade tem que ser dada a todos. Eu te garanto que se fosse exigido as mesmas condições da escola particular e se tivesse não só exigências, né, mas bons professores, boa alimentação, bolsas, desafios por dinheiro mesmo, por prêmios, até carro. Se tivesse um estímulo na educação, eu te garanto que muita gente pobre estaria formado, né? E, inclusive, não estaria lá fora, não. Estaria aqui no Brasil fazendo a diferença, porque o filho do rico, ele faz isso. Ele se forma e ele tem todas as condições de usar toda aquela formação dele. Ao invés de beneficiar o país, ele vai beneficiar outro país. E, às vezes, se formou com o dinheiro público, né? Porque ele entrou numa faculdade onde não precisou pagar, né? Ele concorreu, ganhou uma vaga. Eu acho isso não poderia acontecer. Eu acho que a não ser que se fosse dado todas as condições e ferramentas para os pobres também, né? E nessa questão ainda tem a questão da cor, né? Os negros ter uma cota, e eu acho isso tem que ter mesmo. Eu acho que tem que ter, porque o Brasil tem uma dívida muito grande com a escravidão, e tem uma dívida irreparável. Tudo que puder fazer para lutar contra o preconceito, para lutar para dar mais oportunidade, você está enterrando a escravidão. As pessoas às vezes não entendem isso, né? As pessoas falam, vitimismo. Vitimismo não é vitimismo. Porque se a gente deixar essas coisas se apagarem, né? Tem pouco tempo o Brasil tem descoberto em 1500, tem praticamente cento e poucos anos da escravidão, da liberdade dos escravos, né? Tem pouco tempo, tem mais tempo de escravo, de 300 e poucos anos de escravidão do que de liberdade, né? Então você percebe que eles merecem essa situação, porque se tivesse acontecendo a escravidão hoje, eles estariam sofrendo, né? Eles estariam passando por aquilo ali. Então, há uma dívida sim. É lógico que tem que ser analisado o que é negro, o que é pardo, o que é branco, porque tem gente que se qualifica como negro sendo branco, né? Sendo pardo, sendo... tem que analisar isso aí direitinho. Mas, então, o Bolsonaro começa com esse negócio de cartilha gay, dá a impressão que os professores são coniventes com isso na escola, que não é verdade. São pessoas que geram educação, eles não teriam essa falta de educação, né? E acham também que quem não apoia o Bolsonaro, não apoiava o Bolsonaro, também era a favor disso. Isso não é verdade, porque quando teve a amostra do MAN, né, financiada pelo Santander, que o homem estava nu e as crianças tocando, tinha gente de esquerda e direita reclamando daquilo. E vocês esqueceram aquilo, né? Eu estou aqui relembrando. Por que vocês esquecem? Qual foi a punição? Tem gente que faz menos e é mais punido. Qual foi a punição para aquelas pessoas que fizeram aquilo? Qual foi a punição para o Santander? Não houve. Não existiu. Vocês esquecem muito fácil as coisas. Coisas que a gente tinha que trazer à tona até que se fosse responsabilizado. Porque se não tiver responsabilidade aquilo ali, se não forem judicialmente impugnados, eles vão retornar com coisas piores.
Parece que é um teste, eles vão testando a paciência do brasileiro para ver o que, que o brasileiro aceita, né? Então essa questão de ir essas coisas para a escola, isso não existe. O Bolsonaro sabia disso? Eu acho que um cara que serviu nas Agulhas Negras, que é capitão, um cara que passou no concurso, um cara que tem um estudo, eu acho que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele não é uma criança, ele utilizou aquilo de má fé e enganou vocês, né? Fora as outras questões lá da mamadeira, as outras questões. Então sempre enganando com fake news. E agora, na questão do clima, aí você vê o cara mente. Ele mente porque sabe que o povo brasileiro não entende o que está sendo dito ali, né? O cara lá que cuida da parte do desmatamento, ele repete coisas que já foram feitas no passado lá, e ele promete coisas que já haviam sido prometidas. Ou seja, dá a impressão, eles só querem dar a impressão de que eles estão fazendo algo quando eles estão cruzando os braços, né? Não há um interesse, né? Porque quando você dá quando você melhora salários, quando você melhora a condição de vida de pobre, né, você faz com que o pobre seja mais exigente. E os empresários não querem que os pobres sejam mais exigentes. Na última reforma trabalhista, e eu vou sempre falar nisso, aquele que trabalha na escala 12 por 36 perdeu um feriado que era garantido a eles. Por que, que perderam se já estava garantido aquilo? Porque esses políticos servem a empresários, a interesses de empresários. Na ditadura, foram os interesses dos empresários que estavam junto. Você vê que nem todos os militares aderiram, né? Alguns generais aderiram e outros não. O Castelo Branco, esses caras todos aí aderiram, e uns não. E os que não aderiram eram tidos como traidores. E apanhavam, por isso que você escuta essas histórias, né? Então, é o país que nós vivemos e está dessa forma. Os caras falando assim, quando é que isso vai melhorar? Gente, não querem melhorar. Se você tem condições de bloquear sinal de celular em presídio, por que, que o sinal funciona lá? Não querem melhorar. Não podem, eles não podem melhorar, porque quando está tudo ruim, é bom para eles, é bom o sistema ruim, o sistema falho, é bom porque as pessoas ficam preocupadas com as coisas do cotidiano, esquecem dos seus roubos, esquecem dos roubos da política. Então, para eles, é bom. E a gente é pouco, a gente exige pouco. O Eduardo Cunha já está voltando, né? Esses caras aprontam tudo na política, são pegos, são punidos às vezes quando são, e depois voltam para a política e são esquecidos pelo povo. E o povo ainda vota novamente neles, como é o caso do Collor, né? Nós vemos aí o Pedro Cardoso, que fazia o Agostinho da Grande Família, apoiando o Ciro Gomes, falando dessas questões, mas parece que o ouvido desse povo está tampado. O cara que é artista, o cara que tem uma condição de vida melhor do que a nossa, o cara que está morando em Portugal, o cara que está bem de vida, ele está se expondo, ele está lutando. Isso é patriotismo. Ele poderia estar calado como muitos atores, como muita gente do mundo da música, porque eu não vou falar porque isso pode atrapalhar o show, tá? O empresário diz para ele, não fale sobre isso porque isso vai atrapalhar o show. Então o cara fica preso no casulo. E o Agostinho não, ele vai lá e mete a cara, né? O Pedro Cardoso vai lá e mete a cara e mostra mesmo a situação do país. Um cara que foi criado, né? É, ele fala, né, que foi criado por empregadas negras que me ensinaram coisas, né? E é muito bacana a história dele. E merece todo o meu respeito e a minha gratidão pelo cara ter essa coragem, né? Você vê o Celso Amorim, o Ricardo Boechat, pô, os caras tiveram coragem, né? Os caras tiveram coragem de ir contra as emissoras deles, sabe por quê? Eles estão lutando por um direito que vocês não conhecem. A emissora não pode ter direito à personalidade da pessoa. Ela não pode tirar o direito à liberdade daquela pessoa falar. Mas é isso que acontece. Tanto que os caras são demitidos porque vão contra aquilo que a emissora tem como é, perfil político, né? E aí o que, que acontece? A lei é quebrada, o direito de uma pessoa se manifestar e falar aquilo que pensa, né, sem ofender as partes, mas falar aquilo que pensa, é quebrado pelas grandes emissoras. Isso tem que acabar.
Então, gente, é essa questão, né? Estamos numa fase de entendimento, né, entre religiões, quando as religiões passam a se respeitar, né, quando se passa a exigir o respeito, não só às religiões, o respeito às mulheres, né, de não ser assediada, o respeito a você querer seguir a religião que você quiser, a você ser o que você quiser da vida. Se você quer ser homossexual, ninguém tem que te impugnar por conta disso. Nós estamos aprendendo. O Brasil é um país de gente com pouco conhecimento, pouquíssimo conhecimento, e ainda mais político, né? Porque as escolas perderam muito tempo ensinando mitos, né, e folclores, e não ensinou o verdadeiro sentido, né, do viver no Brasil.